Em Chicago, nem toda fronteira aparece no mapa. Algumas fronteiras são aprendidas antes mesmo de serem explicadas. Um adolescente pode crescer sabendo qual esquina deve evitar, qual símbolo não deve usar, qual gesto com a mão pode transformar uma tarde comum em uma ameaça. Uma mãe pode saber qual caminho o filho deve fazer para voltar da escola. Não porque a cidade traçou uma linha ali, mas porque a rua traçou. No South Side, essa fronteira invisível não foi criada por planejadores urbanos. Ela foi desenhada pelo poder, pelo medo, por dois homens cujos nomes se tornaram maiores do que os bairros que os formaram. Jeff Fort e Larry Hoover nasceram pobres. Ambos nasceram no Mississippi. Ambos foram levados para o norte, para Chicago, por famílias que buscavam algo melhor. Mas a cidade em que entraram já estava ferida. E quando eles terminaram, essa ferida tinha um novo formato. People Nation, Folk Nation, estrelas de 5 pontas, estrelas de 6 pontas, dois sistemas, duas bandeiras, dois reis da prisão, e uma cidade obrigada a viver entre eles. Como dois garotos do Mississippi conseguiram traçar uma linha através de Chicago, uma linha com a qual as pessoas ainda convivem décadas depois. Para entender essa fronteira invisível, é preciso voltar para antes das nações, antes das celas Supermax, antes de os nomes virarem lendas. É preciso voltar à migração que os levou para o norte. Antes de Chicago ter folk e people, antes de os símbolos dividirem quarteirões em territórios invisíveis, antes de Jeff Fort e Larry Hoover se tornarem nomes sussurrados com medo, os dois eram crianças do Mississippi. Jeff Fort nasceu em Aberdeen, em 1947. Larry Hoover nasceu em Jackson, em 1950. Suas famílias faziam parte de um movimento muito maior de famílias negras, deixando o sul rumo às cidades do norte, em busca de trabalho, segurança, dignidade e um futuro que a América de Jim Crow tentou negar a elas. Chicago prometia indústria, bairros, salários e possibilidades. Mas para muitas famílias que chegaram ao South Side, essa promessa veio incompleta. A cidade tinha empregos, mas não o suficiente. Tinha moradia, mas muitas vezes segregada e negligenciada. Tinha escolas, mas nem sempre protegidas da mesma pobreza que esperava do lado de fora de suas portas. A família de Ford se estabeleceu em Woodlawn. A família de Hoover se estabeleceu em Englewood. Dois bairros próximos o bastante para compartilhar as mesmas pressões, mas distintos o bastante para produzir lealdades diferentes, grupos diferentes e formas diferentes de ambição. Nenhum dos dois meninos nasceu rei. Isso importa, porque essa história muitas vezes é contada como se homens como Fort e Hoover simplesmente tivessem surgido das ruas, já completamente formados, já perigosos, já destinados a dominar. Mas antes de tudo, eles foram crianças. Aprenderam com o mundo ao redor. Observaram quem tinha poder e quem não tinha. Viram o que os sistemas oficiais prometiam e o que falhavam em entregar. Em bairros onde as instituições eram fracas, a rua podia começar a parecer uma estrutura. Uma gangue podia oferecer o que a cidade não oferecia: proteção, identidade, dinheiro, disciplina e a sensação de que alguém finalmente estava ouvindo. Isso não justifica o que Fort e Hoover construiriam, mas ajuda a explicar por que garotos com dons incomuns para a liderança conseguiram encontrar seu público em lugares onde o poder legítimo parecia distante. Fort tinha o dom de reunir pessoas. Hoover tinha o dom de ler o poder e organizar homens ao redor dele. Em outra vida, esses dons poderiam ter construído negócios, movimentos, igrejas, sindicatos ou máquinas políticas. No South Side de Chicago, esses dons se tornaram outra coisa. Tornaram-se ferramentas para construir impérios de rua. E quando os dois garotos aprenderam que a organização podia transformar medo em autoridade, Chicago começou a caminhar para uma colisão que ninguém no Mississippi poderia ter imaginado. O poder inicial de Jeff Fort não veio de ele ser o garoto mais barulhento do quarteirão. Veio de algo mais perigoso. As pessoas o ouviam. Antes das manchetes, antes dos processos federais, antes de a palavra terrorismo ser ligada ao seu nome, Fort era conhecido por um tipo estranho de calma. Em Woodlawn,
As pessoas viam que ele conseguia resolver disputas, colocar jovens furiosos na mesma sala e fazer grupos separados acreditarem que eram mais fortes juntos do que separados. Chamavam-no de Angel, anjo. Esse nome é difícil de conciliar com o homem que ele se tornaria depois, mas revela algo importante. O dom de Forte nunca foi simplesmente a violência. Violência era comum. O que o tornava diferente era a capacidade de organizá-la, contê-la e dar a ela uma estrutura que outros pudessem seguir. Ainda adolescente, Forte ajudou a criar algo muito maior do que um grupo de bairro. Ele reuniu gangues separadas em uma federação, dando a grupos dispersos uma identidade compartilhada, uma cadeia de comando e um corpo governante que ficou conhecido como MAN 21. Para jovens acostumados a pequenos grupos, conflitos pessoais e rivalidades quarteirão por quarteirão, aquilo era um tipo diferente de poder. Forte não estava apenas pedindo que eles lutassem. Ele estava pedindo que eles pertencessem a um sistema. Foi isso que o tornou tão eficaz. Uma única gangue pode controlar uma esquina. Uma federação pode controlar um mapa. Um jovem líder com carisma suficiente pode transformar ressentimento em lealdade, lealdade em números e números em peso político. Nos anos 1960, enquanto Chicago lutava contra a pobreza, segregação e agitação social, Forte entendeu que as ruas não eram apenas violentas. Elas eram organizadas o suficiente para serem mobilizadas. Mas toda estrutura tem uma direção moral. Uma estrutura pode proteger uma comunidade, ou pode capturá-la. A organização de Forte às vezes se apresentava como disciplina, união e poder local. Mas por baixo dessa linguagem estava a realidade da intimidação, da influência criminosa e de jovens aprendendo que pertencer vinha acompanhado de obediência. Essa é a tragédia da ascensão inicial de Jeff Forte. O mesmo dom que um dia fez as pessoas chamá-lo de anjo se tornou o dom que lhe permitiu construir algo capaz de assustar uma cidade inteira. Ele conseguia acalmar uma sala, mas também conseguia comandá-la. Conseguia interromper um conflito, mas também conseguia redirecioná-lo. Conseguia fazer garotos se sentirem vistos e depois colocá-los dentro de uma máquina que exigia lealdade antes da consciência. E quando Forte entendeu que a organização podia fazer a rua falar com uma só voz, ele começou a buscar mais do que respeito nas ruas. Buscou legitimidade, buscou linguagem política, buscou dinheiro federal. E por um breve momento, o mesmo governo que temia a violência das gangues de Chicago ajudaria a financiar a estrutura que crescia por baixo dela. No fim dos anos 1960, Jeff Ford aprendeu algo que muitos líderes de rua nunca entenderam. O poder nem sempre precisa se esconder. Às vezes, o poder pode vestir um terno, criar uma organização, preencher documentos e falar a linguagem da reforma. Em 1967, Forte ajudou a criar a Grassroots Independent Voters of Illinois, uma organização sem fins lucrativos que se apresentava como um programa comunitário. No papel, era sobre oportunidade, capacitação profissional, desenvolvimento juvenil, trabalho de combate à pobreza em bairros onde o governo federal sabia que algo tinha dado muito errado. E, nessa linguagem, o programa fazia sentido. O South Side de Chicago tinha jovens sem trabalho estável, sem futuro claro e sem confiança nas instituições oficiais. Um programa que prometia alcançá-los diretamente podia parecer inovador, podia parecer prático, podia parecer exatamente o tipo de solução local que Washington queria apoiar. O governo federal aprovou quase US$ 1 milhão. Membros de gangues foram colocados na folha de pagamento como instrutores de treinamento profissional. Autoridades elogiaram a ideia. Por um momento, o programa foi tratado como uma possível ponte entre as ruas e o sistema que havia falhado com elas. Mas por baixo da linguagem oficial, a linha entre trabalho comunitário e poder de rua já estava desmoronando. A mesma organização que podia mobilizar jovens para um programa federal também podia mobilizá-los para Forte. A mesma estrutura que tornava a verba atraente fortalecia o império de rua. O dinheiro dava legitimidade. A legitimidade dava acesso. O acesso dava a Forte algo mais valioso do que dinheiro por si só. Dava reconhecimento. É isso que torna esse capítulo tão perturbador.
Não foi simplesmente um caso de dinheiro indo parar nas mãos erradas. Foi a prova de que uma organização de rua tinha aprendido a tomar emprestado o vocabulário da reforma enquanto mantinha a lógica do controle. O governo achava que estava financiando oportunidade. Forte entendia que a própria organização era poder. Não importava o nome escrito na papelada. Então veio a investigação. Investigadores do Congresso começaram a fazer perguntas. Relatos de mau uso, corrupção e violência em torno do programa se tornaram impossíveis de ignorar. Quando Fort foi levado perante uma subcomissão do Senado, o confronto se tornou quase simbólico. O governo queria respostas do homem que havia ajudado indiretamente a fortalecer. Fort se recusou a dá-las. Ele não explicaria. Ele não cooperaria. Ele não entregaria a dignidade do silêncio em uma sala construída para expô-lo. Esse silêncio lhe custou caro, mas o dano maior já havia sido feito. O programa de combate à pobreza revelou uma verdade que Chicago veria repetidamente. Quando o poder oficial deixa um vazio, o poder não oficial aprende a imitá-lo. Uma gangue pode virar uma organização sem fins lucrativos. Um líder de rua pode virar representante comunitário. A reforma pode virar camuflagem. E quando isso acontece, até as pessoas tentando resolver o problema podem acabar alimentando a máquina. Enquanto a organização de Fort aprendia a usar a máscara da ação cívica, outro jovem líder em Englewood estava construindo poder por um método diferente. Larry Hoover ainda não estava em busca de verbas federais. Ele estava aprendendo a transformar caos em comando. Enquanto Jeff Ford construía poder em Woodlawn, Larry Hoover crescia em Englewood. Ele era mais novo que Ford, mas entendeu algo parecido muito cedo. As ruas não recompensavam confusão, recompensavam estrutura. Um grupo sem liderança podia ser dispersado, preso, absorvido ou apagado. Um grupo com disciplina podia crescer. Hoover ainda era adolescente quando começou a ascender. Depois que o líder de sua gangue foi morto, ele não desapareceu no medo. Entrou no espaço que a morte havia aberto. Essa decisão diz muito sobre o tipo de jovem que ele estava se tornando. Onde outros viam perigo, Hoover via uma vaga. Onde outros viam caos, ele via uma abertura para o controle. Por volta da metade da adolescência, ele já havia ajudado a transformar os Supreme Gangsters em uma força grande o suficiente para importar além de um único quarteirão. Mas o verdadeiro talento de Hoover não era apenas a expansão, era a aliança. É aí que David Barksdale entra na história. Barksdale, conhecido como King David, liderava os Black Disciples. Tinha seus próprios seguidores, sua própria reputação e seu próprio poder. Em outra cidade, homens como Hoover e Barksdale poderiam ter passado anos tentando destruir um ao outro. Mas o cenário das gangues de Chicago estava mudando. As ruas estavam se tornando grandes demais, violentas demais e lotadas demais para que cada líder permanecesse sozinho para sempre. Então eles se encontraram, não em um beco, não em uma boate, mas em uma igreja. A St. Stephen's Parish House, em Englewood, tornou-se o lugar onde uma das alianças de gangues mais importantes da história de Chicago tomou forma. Desse encontro nasceu a Black Gangster Disciple Nation, uma fusão que uniu os Black Disciples de Barksdale aos Supreme Gangsters de Hoover e criou uma força com números, símbolos e estrutura capazes de remodelar o South Side. Barksdale manteve o título de King. Hoover tornou-se Chairman. Esses títulos importavam porque eram mais do que apelidos. Davam à organização uma sensação política, um sentido de ordem, uma hierarquia que fazia os jovens membros sentirem que faziam parte de algo maior do que um grupo de rua. Hoover entendia a psicologia da estrutura. Homens obedecem com mais facilidade quando o sistema ao redor deles parece permanente. Mas toda aliança construída na violência carrega uma fraqueza. Depende de personalidades. Depende de confiança. Depende de as pessoas no topo sobreviverem tempo suficiente para manter a estrutura unida. Por um breve momento, a Black Gangster Disciple Nation pareceu um novo centro de poder. Mas as ruas de Chicago tinham um jeito de quebrar toda a trégua, toda a fusão e toda a promessa de unidade. Logo, Barksdale seria ferido. Hoover seria testado. E o jovem chairman
Começaria a caminhar em direção a um trono que não seria construído fora da prisão, mas dentro dela. O poder em Chicago não cresceu apenas por meio de reuniões e alianças. Também cresceu por meio de feridas. Em 7 de junho de 1970, David Barksdale e Larry Hoover estavam em um bar na West 69th Street, em Englewood, quando a violência rompeu uma trégua frágil. Os relatos divergem sobre se o tiroteio foi acidental ou deliberado, mas o resultado foi o mesmo. Barksdale foi atingido. A bala entrou em seu lado e o feriu de uma maneira da qual ele nunca se recuperaria completamente. Hoover o colocou em um carro e o levou às pressas ao St. Bernard's Hospital. Médicos disseram depois que essa ação ajudou a salvar a vida de Barksdale naquela noite. Mas sobreviver não era o mesmo que se recuperar. O dano ao rim iniciou um declínio lento, e todos próximos da organização podiam sentir que o trono de King David já não estava seguro. Então veio o assassinato que definiria o próprio futuro de Hoover. Em 1973, William Puck Young, um traficante de drogas de 19 anos, foi acusado de roubar dos Gangster Disciples. No mundo que Hoover ajudou a construir, roubo não era tratado como um erro. Era tratado como traição. E traição precisava ser respondida de uma forma que todos os outros pudessem entender. Young foi morto. Ele tinha 19 anos. Esse detalhe importa, porque em histórias sobre impérios, jovens vítimas muitas vezes desaparecem atrás dos nomes de homens poderosos. Viram detalhes de processo, registros judiciais, evidências de fundo. Mas William Young não foi apenas o motivo pelo qual Hoover foi para a prisão. Ele era um ser humano cuja vida terminou dentro da lógica de um sistema que tratava lealdade, dinheiro e medo como mais valiosos do que misericórdia. Hoover foi preso, condenado e sentenciado a 150 a 200 anos de prisão. Para a maioria dos homens, isso teria sido o fim do poder. Para Hoover, tornou-se uma transformação. Ele entrou em Stateville não como um líder livre removido do tabuleiro, mas como um símbolo. E a prisão, em vez de cortá-lo da influência, deu a ele um novo tipo de palco. Atrás dos muros, ele ainda podia impor respeito, ainda podia se comunicar, ainda podia estudar hierarquia, negociar com líderes rivais e transformar confinamento em autoridade. Então, em 1974, David Barksdale morreu de complicações ligadas ao antigo ferimento. Ele tinha apenas 27 anos. Com Barksdale morto e Hoover já preso, a organização entrou em uma nova fase. O chairman se tornou algo maior do que um líder de rua. Tornou-se um rei da prisão, um homem cuja sentença deveria enterrá-lo. Mas em vez disso, fez seu nome parecer permanente. Essa é uma das verdades mais sombrias desta história. Às vezes, a prisão não acaba com um império. Às vezes, ela dá um mito ao império. E de dentro de Stateville, Larry Hoover começaria a construir a estrutura que transformou as gangues de Chicago em duas nações opostas. No fim dos anos 1970, Larry Hoover entendeu que o mundo das gangues de Chicago não podia ser controlado um grupo por vez. Havia nomes demais, rancores demais, bairros demais, jovens demais dispostos a morrer por símbolos que mal entendiam. Se o poder fosse durar, precisava de uma estrutura maior. Não apenas uma gangue. Não apenas uma aliança entre dois líderes. Uma moldura grande o suficiente para absorver rivalidades, organizar lealdades e fazer cada grupo menor escolher um lado. Essa estrutura começou dentro da prisão. Em 1978, de Stateville, Hoover ajudou a criar a Folk Nation, uma coalizão que reuniu diferentes gangues sob uma identidade ampla. Gangster Disciples, Black Disciples, Simon City Royals, Spanish Cobras, Maniac Latin Disciples, Imperial Gangsters e outros podiam existir sob o mesmo guarda-chuva maior. Eles não precisavam se tornar idênticos. Só precisavam entender onde estavam posicionados. Os símbolos deram uma linguagem à coalizão. A estrela de 6 pontas, o forcado, o número 6. Para quem vinha de fora, isso podia parecer grafite, tatuagens, sinais de mão ou marcas de prisão. Mas dentro das ruas eram coordenadas. Diziam quem pertencia aonde, em quem se podia confiar, quem era inimigo e em que lado do mapa invisível alguém estava.
Jeff Fort observava isso do outro lado da disputa pelo poder em Chicago e respondeu: em 1981, a People Nation surgiu como a coalizão rival. El Rukns, Vice Lords, Latin Kings, Mickey Cobras, Four Corner Hustlers e outros grupos se alinharam sob um mundo simbólico diferente. A estrela de 5 pontas, a lua crescente, o número 5, uma imagem espelhada, um contrapeso, uma segunda nação construída para se opor à primeira. Foi assim que Chicago se tornou 2 mapas. Havia o mapa oficial: ruas, distritos, escolas, parques, moradias públicas, linhas de trem, igrejas, lojas. E havia o outro mapa, folk ou people, 5 ou 6, este lado ou aquele lado, quarteirão seguro ou quarteirão perigoso, cores que podiam ser mal interpretadas, sinais que podiam machucar alguém, esquinas onde um conflito antigo ainda podia decidir o futuro de uma pessoa jovem que nem havia nascido quando a linha foi desenhada. Essa é a parte que as pessoas de fora da cidade muitas vezes não entendem. Uma coalizão de gangues não é apenas uma estrutura para criminosos. Ela se torna um sistema de pressão para todos ao redor. Crianças aprendem as fronteiras antes de entenderem a história. Famílias ajustam seus caminhos. Escolas herdam conflitos que não criaram. Uma quadra de basquete, um corredor, um ponto de ônibus ou uma loja de esquina pode se tornar parte de uma geografia política que nenhum planejador urbano jamais aprovou. Hoover e Fort não construíram nações do jeito que governos constroem nações. Construíram nações sem cidadania, nações sem liberdade, nações onde pertencer podia significar proteção em um dia e perigo no outro. E a parte mais assombrosa é que os 2 sistemas foram construídos por homens que já estavam sendo contidos, observados, presos ou encarcerados. O confinamento físico não impediu suas ideias de se moverem. Os símbolos se moviam mais rápido do que seus corpos jamais poderiam. No fim dos anos 1980, as coalizões haviam se espalhado muito além de seus bairros originais. O que começou como uma forma de organizar o cenário das gangues de Chicago virou um código capaz de viajar por prisões, ruas e cidades em todo o país. Os reis não precisavam estar em cada esquina. Só precisavam que a fronteira fosse acreditada. E quando pessoas suficientes acreditaram nela, Chicago deixou de ser apenas uma cidade. Virou 2 países invisíveis, ocupando as mesmas ruas. Jeff Fort já havia construído poder nos quarteirões de Chicago. Mas em meados dos anos 1980, quarteirões já não eram suficientes. Sua organização evoluiu do mundo Black P. Stone para os El Rukns, operando a partir de um teatro convertido na South Drexel Boulevard, que seus seguidores chamavam de Fort. O nome combinava. Não era apenas um prédio, era um símbolo do que Ford acreditava ter se tornado. Não apenas um líder de rua, mas o governante de uma organização disciplinada, com seu próprio território, linguagem, hierarquia e imaginação política. Então sua ambição cruzou uma linha que mudou para sempre a forma como o governo federal o enxergava. Ford soube que o líder líbio Muammar Gaddafi havia dado dinheiro a Louis Farrakhan. Para a maioria das pessoas, isso seria política internacional, ideologia ou influência estrangeira muito distante do South Side. Mas Ford viu outra coisa. Viu um mercado. Se um líder estrangeiro estava disposto a financiar aliados políticos nos Estados Unidos, Ford acreditava que sua organização poderia oferecer algo mais direto. Não discursos, não simbolismo. Serviços. Serviços violentos. Segundo promotores federais, membros dos El Rukns abriram contato com representantes líbios e discutiram realizar ataques dentro dos Estados Unidos em troca de dinheiro. A ideia era quase impossível de processar. Uma gangue de rua de Chicago oferecendo violência doméstica por encomenda a um governo estrangeiro. Isso já não era crime comum de gangue. Não era uma disputa de esquina. Não era uma rivalidade de bairro. Era um império de rua tentando alcançar o terrorismo internacional. O FBI entrou em ação com uma operação de infiltração. Agentes disfarçados observaram, ouviram e construíram o caso. Membros dos El Rukns foram ligados a esforços para obter armas, incluindo um lançador de foguetes de estilo militar. Quando agentes invadiram o forte,
encontraram armas de fogo, granadas e as provas necessárias para transformar Jeff Fort de um perigoso líder de gangue de Chicago em um réu de segurança nacional. A queda foi total. Fort foi condenado em um caso de conspiração terrorista e recebeu décadas de prisão federal, somadas ao peso de outras condenações que já o cercavam. O homem que um dia foi convidado para a órbita da política presidencial agora pertencia ao sistema prisional federal. O garoto, antes chamado de Anjo, tornou-se o primeiro americano condenado em um caso de conspiração terrorista para um governo estrangeiro. Essa transformação diz algo importante sobre a ambição sem limites. Fort havia construído uma estrutura tão grande que o poder comum das ruas já não o satisfazia. Queria reconhecimento além de Chicago. Queria dinheiro além do tráfico de drogas. Queria que sua organização importasse no palco mundial. Mas quando um homem que constrói poder pelo medo começa a acreditar que sua violência pode ser exportada, ele não se torna mais poderoso. Torna-se mais fácil para a história condená-lo. E enquanto Fort desaparecia cada vez mais fundo sob custódia federal, Larry Hoover observava de seu próprio mundo prisional e escolhia uma estratégia diferente. Fort se voltou para fora e caiu. Hoover se voltou para dentro e fez uma reformulação de imagem. Larry Hoover entendeu algo que o caso da Líbia envolvendo Jeff Fort havia deixado dolorosamente claro. Ambição aberta podia trazer destruição federal. Fort havia se voltado para fora, em direção a um governo estrangeiro, e a resposta foi esmagadora. Investigadores, vigilância, batidas, acusações de terrorismo e uma sentença projetada para removê-lo da vida pública para sempre. Hoover assistiu a essa queda de trás das grades, e sua própria estratégia seguiu na direção oposta. Ele não tentou vender violência ao mundo, tentou renomeá-la. No fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, Hoover começou a afastar os Gangster Disciples da estrutura mais ampla da folk e a consolidar poder ao redor de si mesmo. As antigas alianças que um dia o haviam fortalecido agora se tornavam obstáculos. Os Black Disciples, que haviam feito parte da mesma fusão histórica com a organização de David Barksdale, foram afastados. Símbolos compartilhados não impediram o conflito. História compartilhada não protegeu a unidade. O rei estava estreitando o reino. Então veio a reformulação de imagem. Gangster Disciples tornou-se Growth and Development. As iniciais permaneceram as mesmas. A linguagem mudou. Em vez de apresentar a organização como uma gangue de rua, os apoiadores de Hoover começaram a apresentá-la como um movimento de fortalecimento comunitário, engajamento político, desenvolvimento econômico e paz. Surgiram negócios, marcas de roupas, promoção musical, ação política. A organização 21st Century Voter ajudou a mobilizar pessoas em torno de questões públicas e da política municipal. Para algumas pessoas em Chicago, isso parecia transformação. Um homem na prisão, com influência sobre milhares, estava dizendo as palavras que muitas comunidades exaustas queriam ouvir. Acabar com a violência, construir negócios, registrar eleitores, ajudar o bairro, transformar a gangue em algo positivo. Para famílias que haviam vivido anos de tiroteios, funerais e medo, até a possibilidade de paz era poderosa. Mas os promotores viam outra coisa. Viam uma máscara. Investigadores federais argumentaram que, por baixo da linguagem da reforma, a organização criminosa continuava. O dinheiro das drogas ainda circulava. Ordens ainda viajavam. A violência ainda protegia a estrutura. Contas de organizações sem fins lucrativos e linguagem comunitária, segundo o governo, tornaram-se ferramentas para esconder poder, não para encerrá-lo. Foi isso que tornou a reformulação de imagem de Hoover tão complicada. Havia pessoas que queriam acreditar nela. Havia pessoas que temiam rejeitá-la. Havia políticos que entendiam a escala de sua influência. E havia investigadores ouvindo de dentro da sala. O FBI acabou registrando reuniões, conversas e evidências que, segundo os promotores, provavam que Hoover ainda comandava uma enorme organização criminosa de dentro da prisão. A imagem da Growth and Development, como movimento cívico, desmoronou sob acusações federais. Conspiração, extorsão, lavagem de dinheiro
e continuidade de uma organização criminosa. Em 1997, Hoover foi condenado em tribunal federal e recebeu sentenças adicionais de prisão perpétua. A reformulação de imagem não conseguiu salvá-lo, mas revelou algo assustador sobre o poder. Uma gangue nem sempre sobrevive parecendo uma gangue. Às vezes, sobrevive tomando emprestada a linguagem das próprias instituições que deveriam substituí-la. Comunidade, desenvolvimento, reforma, política, esperança. Essas palavras podem ser reais, também podem ser camuflagem. E no caso de Hoover, a pergunta central nunca parou de assombrar Chicago. Ele estava tentando mudar a organização ou apenas ensinando-a a falar em uma linguagem que a cidade queria ouvir. ADX Florence foi construído para homens que o governo não queria simplesmente prender. Foi construído para conter influência. Em Chicago, Jeff Ford e Larry Hoover haviam aprendido que liderança podia viajar sem um corpo. Um homem podia estar trancado e ainda assim ter seu nome circulando por ruas, prisões, conjuntos habitacionais, igrejas, gabinetes políticos e arquivos policiais. Uma sentença podia removê-lo da vista pública, mas não necessariamente do poder. ADX foi projetado para quebrar esse padrão. Nas montanhas do Colorado, atrás de concreto, aço e silêncio, os dois homens que ajudaram a dividir Chicago acabaram dentro da mesma fortaleza federal. Não juntos, não negociando, não fazendo paz, não comandando uma corte, apenas contidos. Durante anos circularam rumores de que Ford e Hoover haviam se encontrado lá dentro, que o governo teria deixado os antigos rivais sentarem, falar sobre reforma ou discutir paz. A história era quase perfeita demais. Dois reis envelhecidos, finalmente frente a frente, tentando desfazer o que haviam construído. Mas a ADX Florence não foi projetado para esse tipo de simbolismo. Foi projetado para isolamento. As celas são pequenas, o contato é limitado, o movimento é controlado, o som é engolido pelo concreto. O objetivo não é apenas punir um corpo, mas reduzir a capacidade de um homem se tornar um sinal. Essa é a ironia final. Ford e Hoover passaram a vida construindo sistemas maiores do que eles mesmos. Construíram nomes que podiam se mover por bairros sem que eles estivessem presentes. Construíram símbolos que jovens seguiriam muito depois de as discussões originais terem sido esquecidas. Construíram coalizões que transformaram quarteirões em fronteiras. E então os dois foram colocados em uma prisão construída para fazer seres humanos desaparecerem das redes que um dia controlaram. Ford permaneceu ligado a uma montanha de sentenças, incluindo a conspiração terrorista que transformou seu nome em um caso de segurança nacional. Hoover, décadas depois, receberia uma comutação federal em 2025, mas a manchete não significava liberdade. Sua sentença estadual em Illinois permaneceu ligada ao assassinato de William Puck Young, o jovem de 19 anos cuja morte iniciou a longa queda de Hoover na prisão. Assim, os dois reis da prisão permaneceram separados da cidade que um dia moldaram. Sem trono, sem conselho, sem esquinas do South Side, respondendo diretamente às suas vozes. Mas fora dos muros, a fronteira permaneceu. Não porque Ford e Hoover ainda estivessem pessoalmente parados nessas esquinas, mas porque os sistemas que ajudaram a criar sobreviveram aos seus corpos, à sua juventude e à sua liberdade. E isso deixa a pergunta final. Se os reis se foram, por que a fronteira que eles desenharam ainda permanece? Jeff Ford e Larry Hoover não deveriam ser lembrados como reis. Essa palavra faz a história parecer mais limpa do que realmente foi. Reis têm reinos. O que eles construíram foram sistemas de medo, lealdade, dinheiro e memória. Sistemas que transformaram bairros em fronteiras e vidas jovens em território. Eles tinham dons. Ford conseguia unir pessoas. Hoover conseguia organizar poder. Em outro mundo, esses dons poderiam ter construído algo capaz de curar as comunidades de onde vieram. Mas em Chicago, esses dons viraram maquinaria. Folk, People, 5, 6. Nomes que podiam decidir onde alguém estava posicionado antes mesmo de alguém perguntar quem essa pessoa era. A tragédia não é apenas que Ford e Hoover terminaram atrás de paredes de concreto.
A tragédia mais profunda é que a cidade continuou carregando o mapa depois que os homens se foram. Famílias ainda precisavam lembrar quais quarteirões eram seguros. Jovens ainda herdavam conflitos que não haviam criado. Um símbolo ainda podia significar mais do que o nome de uma pessoa. Os reis estão trancados, mas a fronteira que eles desenharam nunca foi feita de paredes. Foi feita de medo, memória e vidas jovens forçadas a escolher um lado antes mesmo de terem uma escolha.